O vaqueiro enfrenta o coronel mais temido do sertão e revela segredo que abala a justiça. Na pequena cidade de Cajazeiras, encravada em meio ao árido sertão nordestino, a vida seguia simples, mas não sem lutas. José, um vaqueiro humilde e corajoso, passava seus dias cuidando do rebanho e de sua doce filha Clara, uma menina de olhos vivos como o céu após uma tempestade. O sol, feroz e escaldante, parecia queimar não só a terra, mas também a esperança dos habitantes, que viviam sob a opressão do temido Coronel Cardoso. Ele era o homem mais poderoso da região, com fama de ter um coração de pedra e mãos ensanguentadas. Era numa manhã qualquer que a rotina pacífica de José foi brutalmente despedaçada. Clara, enquanto brincava com as cabras no pasto, foi surpreendida por capangas do coronel, que numa demonstração de força arrastaram a menina, deixando uma onda de desespero no peito do pai. José despertou de um pesadelo japonês, mas a realidade era ainda mais cruel. Ele correu, Ele era a única sombra de esperança. Um homem que conhecia os segredos do sertão e as histórias de resistência. Com um aperto no peito e um nó na garganta, José procurou pelo velho na taberna. Manuel, com sua voz rouca e olhar penetrante, falou sobre justiça e vingança, mas não sem cautela. A luta pode custar mais que a vida, menino, disse ele. A verdade sobre o coronel, uma trama profunda como as raízes do mandacaru, começou a se revelar. Enquanto José se preparava para enfrentar o coronel Cardoso, descobriu que o passado do homem que lhe causou tanta dor estava ligado à sua própria história. Os ecos de traições e alianças estranhas surgiam como fantasmas, fazendo com que a linha entre certo e errado se tornasse embaçada. O vaqueiro, que antes se via como um simples pai, agora era um tigre acossado, decidido a lutar pelo que restava de sua família. Tensionado, ele decidiu confrontar o coronel. Os ventos do sertão pareciam ulular de forma sinistra, anunciando mudança. E agora? O que um homem deve fazer quando a vontade de vingar a dor que lhe foi imposta se mistura com a busca pela verdadeira justiça? O sertão, com sua beleza brutal e seus segredos obscuros, aguardava a resposta. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os ventos do sertão assobiavam, como se quisessem contar um segredo. José estava paralisado, o coração batendo rápido, como um tambor em festa. A revelação prestes a surgir tinha o peso de uma tempestade. Ele encarou o coronel Cardoso, os olhos furiosos, determinado a saber a verdade. Mas o que aconteceu em seguida o deixou sem fala. Um homem apareceu, atravessando a poeira do caminho. Era Tiago, um velho amigo de José, que havia se afastado da cidade após um desentendimento com o coronel. O rosto de Tiago estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ele ainda respirava com dificuldade, os olhos arregalados de medo. José, não é o que você pensa. É mais profundo do que parece. A voz tremia como a terra antes da chuva. O vaqueiro olhou para Tiago, a confusão se espalhando por sua mente. O que poderia ser tão grave? O coronel também parecia inquieto, os olhos se estreitando, revelando um pingo de tensão. O que você sabe, Tiago? Perguntou José, a necessidade de entender pulsando dentro dele. Clara.
Tiago hesitou, como se o nome dela queimasse sua língua. Ela não é só uma criança perdida. O coronel, ele... Um estampido ecoou então, interrompendo a fala do homem. José se virou imediatamente, o seu instinto pedindo para proteger Clara. A cena que se desenrolou foi de puro horror. Um grupo de capangas se aproximava, arrastando uma mulher. Ela estava amarrada, o rosto sujo de lágrimas e poeira. Era Maria, a mãe de Clara. José parou do mundo ao seu redor girando. Não, não pode ser, gritou ele, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Todo o seu ser estava em choque. Maria, que ele julgava estar cuidando de Clara, aparecia como uma sombra de dor. Ela tinha um olhar desesperado, como se soubesse que a verdade do coronel era mais cruel do que qualquer pesadelo. José avançou, mas o coronel se interpôs um passo à frente, um sorriso sarcástico no rosto. Surpresa, vaqueiro! Ele mirava José como um cobrador. Tanta coragem para um homem sem família. Você realmente achou que bastava enfrentar a mim para salvar a menina? Tiago, ainda tremendo, finalmente conseguiu completar a frase que tinha começado. Ela é filha do coronel. A menina é dele. A verdade está escondida nas sombras. O silêncio caiu, pesado e cortante, como um golpe na carne. José não conseguia processar. As palavras de Tiago ecoavam em sua mente. Clara, a menina delicada e cheia de vida, era fruto do homem que tinha arruinado sua vida. O coronel, cínico, observava a tempestade de emoções de José com um prazer sádico. E você, vaqueiro, nunca soube da verdade. O que um homem pode fazer quando sua própria filha é uma moeda de barganha no jogo da vida? A mente de José estava em turbulência. Ele olhou para Clara, lembrando das promessas feitas, do amor que jurou proteger. Mas agora tudo estava se desmoronando. Sentiu o nó na garganta, a vontade de gritar, de chorar, mas nada saiu. O sertão estava silencioso, como se a própria terra estivesse esperando pela próxima jogada. Você tem uma escolha, José, disse o coronel, com um brilho nos olhos. Ou se junta a mim, ou a perde para sempre. Cada palavra batia como um tambor, ecoando nas paredes do vale. O vaqueiro fechou os punhos, uma força nova crescendo dentro dele. Era como se o chão estivesse quebrado, revelando um novo caminho. Uma escolha que poderia sacrificar tudo ou lutar contra a verdade. O que ele faria? O sertão, testemunha silente, aguardava a decisão de um homem pego entre o amor e a traição. O sertão estava em silêncio, um silêncio tão profundo que parecia quase opressor. José ainda encarava o coronel. Seu comportamento cínico o deixava ainda mais furioso. Clara estava a poucos passos dele, envolta em um misto de inocência e uma verdade cruel. Você não pode envolvê-la nesse jogo sujo, gritou José, as palavras escorregando entre os apertos de raiva e desespero. Mas antes que o coronel pudesse responder, Tiago avançou um passo, os olhos fixos em José. José, espera, escuta, tem mais uma coisa. A voz dele era urgente, como se o tempo estivesse se esgotando. Maria, ela não só está aqui por acaso. A verdade sobre Clara é mais complicada do que parece. Maria, amarrada e sufocada pelo desespero, olhou para Tiago e tentou falar. Mas suas palavras estavam sufocadas. O olhar de José se deslocou rapidamente entre os dois, cada vez mais confuso, o coração acelerando. O que você quer dizer, Tiago? Ela fez um acordo com o coronel, para salvar a vila. Prometeu que daria Clara ao coronel, se isso significasse proteger todos os outros. A revelação cortou o ar como uma faca. A verdade se abalava ao redor dele, alterando tudo que conhecia. O coronel soltou uma risada baixa, quase uma gargalhada, enquanto considerava a expressão atônita de José. Você nunca compreendeu, vaqueiro. Maria sempre foi uma aliada secreta.
O amor dela pela filha era apenas uma moeda, e Clara é o símbolo do nosso pacto. José parou. A cena diante dele se transformava em um pesadelo vivo. A traidora delação do amigo. O sorriso cruel do coronel e as lágrimas de Maria somavam-se para criar um maremoto de sentimentos. O chão sob seus pés parecia ruir. Ele havia lutado por Clara, lutado por amor, e agora tudo estava se despedaçando. Mas antes que pudesse reagir, uma explosão ensurdecedora ecoou pelo ar calmo. Um barulho de metal se estilhaçando. Um dos capangas do coronel, que estava imóvel ao lado, caíra, atingido por um disparo. Aí está a sua resposta, coronel. Uma figura encapuzada apareceu das sombras, sua voz firme e cheia de determinação. Era Isabela, uma jovem mulher da vila, famosa por sua coragem. Ela havia deixado seu esconderijo e estava armada. O coronel se virou. Preparou-se para reagir, mas a cena estava em alvoroço. Os moradores da cidade, que haviam se reunido na praça, observavam a cena com medo e suspense, seus olhares cruzados refletindo a confusão. O medo começava a se dissipar. Bruscas proezas de coragem renasciam ali. Vocês pensaram que poderiam esconder a verdade para sempre? Vamos tratar de encarar isso. Isabela encarou o coronel, sua voz reverberando como um trovão no ar tenso. Gustavo, um dos filhos mais novos do coronel, que sempre ficou em segundo plano, olhou para o pai, confuso. Ele começou a questionar suas próprias lealdades. José, agora dividido entre a sensação de traição e a súbita perspectiva de revolta, sentiu um impulso avassalador. Seus sentimentos por Clara se misturavam com a realidade crua que surgia à sua frente. Não era apenas sobre ele ou Clara, era sobre todo o sertão. A tensão estava no auge. O coronel, furioso e descontrolado, gritou: "Vocês não sabem com quem estão lidando. Este é apenas o começo." E enquanto a poeira se levantava e os ventos sopravam, uma nova batalha estava prestes a começar. O sertão, antes silencioso, fervilhava com um fervor que poderia mudar tudo. José olhou para Isabela, então para a direção de Clara, e se deu conta de que a luta estava longe de acabar. Ele havia se tornado parte de algo maior. "Eu não sei como vou salvar Clara", sussurrou José, a dor clara em sua voz, mas a decisão estava pulsando dentro dele. Algo tinha que ser feito. Afinal, o que ele estava disposto a sacrificar nesta guerra por justiça e verdade? O sertão aguardava. E a resposta estava em seus corações. O sertão aguardava. E a resposta estava em seus corações. José respirava fundo, sentindo a pressão aumentar. Ele olhou para Clara, lenta e inquieta na presença do coronel. Isabela mantinha a arma firme, pronta para qualquer movimento. O ar estava pesado, uma tensão elétrica envolvendo todos ali. E Coronel, com um sorriso desdenhoso, avançou um passo, mas sua postura confiante começou a balançar. "Vocês acham que isto aqui é uma revolução? Vocês não sabem o que estão fazendo?" A voz dele soava como um trovão em meio ao grito dos ventos, mas naquele instante, uma figura emergiu do fundo da multidão. Era Gustavo, o filho do coronel. Ele parecia diferente, mais maduro, com uma expressão que misturava raiva e confusão. "Pai, isso não é certo", gritou ele, olhando diretamente nos olhos do coronel. A multidão murmurou. As palavras sussurradas subindo como poeira levantada por um vento inesperado. José sentiu um frio na espinha. O que o filho do coronel queria? O garoto se afastou lentamente do pai, a determinação crescendo em seu olhar. "Você não pode tratar Clara assim. Ela merece ser livre." O choque atravessou o ambiente como um raio. Todos os olhos se voltaram para o jovem. Era uma faísca de revolta, um minúsculo, mas significativo ato de coragem. E então, na mistura de tensão e expectativa, algo surpreendente aconteceu. Um rasgar na noite. Outro disparo ecoou, mas esse não era de Isabela. Dos arredores,
Um clarão iluminou os olhos de todos. Era uma bomba, uma explosão de fumaça. O impacto lançou Gustavo para o chão. O susto foi geral. José, sem pensar duas vezes, pulou em direção ao garoto. Mas uma torrente de pânico percorreu seu corpo ao ver o que estava por trás daquela explosão. Entre os fragmentos de fumaça e o caos, uma mulher surgiu. Era Maria, a mãe de Clara. Não estava amarrada. Estava livre, mas de uma forma trágica. Ela tinha um olhar desolado. Desculpem, eu não pude ficar calada. Sua voz era um sussurro carregado de dor, mas falava de algo mais profundo. Ela segurava um papel amassado na mão, claramente uma carta, e a ergueu como se representasse uma verdade absoluta. Clara, tua vida é uma mentira. O choque foi instantâneo. José, que até aquele momento havia estado em uma batalha pela verdade, agora sentiu o chão se abrir de novo. Era uma avalanche de sentimentos. Questionava tudo o que sabia. Então, antes que alguém pudesse protestar, Maria começou a ler em voz alta. Caros amigos, ao longo destes anos, segurei um segredo que a todos impactaria. Clara não é apenas minha filha. Ela é do coronel, mas não como vocês pensam. Durante anos, o coronel e eu fizemos um pacto dos mais traiçoeiros. Clara não é só uma moeda de troca. Ela é a única solução para acabar com a maldição que arrebenta esta terra. A declaração de Maria fez o vento parar. José sentiu um frio na barriga. O que aquela mulher estava revelando? A multidão sussurrava, murmurando em desespero, cada um tentando compreender o significado daquelas palavras cortantes. O coronel, inseguro, começou a se retrair, seu rosto se contorcendo sob a luz da verdade exposta. Todos nós estamos presos em uma teia de mentiras, e Clara é a única que pode quebrar esse ciclo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria. O que mais ela sabia? José, atordoado, olhava para Clara, vendo a inocência que ela representava em meio ao turbilhão. Mas agora, tudo estava se desfazendo. Sua luta perdia sentido. E então, como um eco distante, uma voz conhecida chamou. Era Tiago, também ferido pelo terror do que ocorrera. Precisamos agir. Se Clara é a chave, não podemos deixá-la nas mãos do coronel. Ele apontava para a multidão, agora unida em um só sentimento: a revolta. A tensão era palpável. O chão ainda tremia com as últimas reverberações da explosão. José sentiu a adrenalina pulsando. O cerco estava se fechando. Ele olhou para os rostos ao seu redor, buscando um sinal de esperança. Mas o que era verdade? O que era apenas ilusão? E assim, no silêncio denso que se seguiu, os olhares de todos convergiam para uma única pessoa: Clara. O destino agora dependia dela. As perguntas pairavam no ar. O que ela havia realmente herdado? E qual seria sua escolha em meio a tantas vidas partidas? O sertão aguardava novamente. O que aconteceria em seguida? A resposta estava bem diante deles. O sertão aguardava. O murmúrio de incerteza pairava no ar. Os olhares todos fixos em Clara. José sentiu o coração pulsar na garganta, o sentimento de desespero e confusão borbulhando. Maria, ofegante, soltou o papel, e ele caiu, levantando poeira em seu silêncio profano. Quando ela começou a falar, a multidão vibrava com a revelação. Mas em um piscar de olhos, a atenção se virou. Um som estrondoso ecoou à distância, semelhante a um trovão. O grupo ficou em silêncio, a preocupação se cristalizando nas feições. O coronel, visivelmente agitado, olhou para o horizonte e gritou. Eles chegaram. A tensão era palpável. Um arrepio percorreu a espinha de José. Quem eram eles? Com um movimento rápido, uma tropa de soldados apareceu, empunhando armas e avançando com a brutalidade de um furacão. Um pânico coletivo tomou conta da multidão. O sertão, normalmente silencioso,
agora estava assolado por caos. José sentiu a adrenalina subir, os pensamentos girando. A chegada dos soldados significava que a luta de todos estava prestes a se intensificar. Maria, o que você fez? Gritou José, ansioso e confuso. A mulher hesitou, o olhar entre Clara e o coronel. O que ela sabia que não havia revelado? Mas protegendo filhas com segredos e conspirações. Seria Clara uma chave para algo bem mais profundo? O que estava em jogo? Eu não sabia. O coronel prometeu que tudo ficaria bem, Maria balbuciou, mas seu olhar traía um horror palpável de que a verdade era mais sombria do que ela havia imaginado. Os soldados avançaram, as botas batendo firme na terra seca. Um deles, de aparência imponente, ergueu a arma e gritou ordens. O coronel, que até aquele momento parecia ter tido o controle da situação, agora parecia nervoso. A traidora lealdade de seu filho, Gustavo, agora um questionador em meio à força de seu pai, se tornava um fio de esperança. Vamos, é agora ou nunca, gritou Tiago, puxando José pela manga. Precisamos sair daqui, antes que seja tarde demais. José piscou, ainda conseguindo focar na cena caótica à sua frente. Mas algo estava mudando. Clara, em um movimento rápido e inesperado, se virou. Ela olhou diretamente nos olhos de Maria e, com uma voz que soou como um cântico do sertão, disse: Eu posso resolver isso. As palavras da garotinha reverberaram no ar. Um silêncio súbito dominou o lugar, forçando todos a olharem para ela. O que ela queria dizer? Como poderia uma criança enfrentar a tempestade que se aproximava? O coronel, aturdido pela coragem repentina, hesitou. A expressão de Maria se transformou de desespero para um sopro de esperança. Clara sabia mais do que todos pensavam, mas, no ápice da revelação, o que aconteceu a seguir gelou o coração de José. Um grito cortou o ar, vindo de trás da tropa de soldados. Um homem em roupas desgastadas surgiu como um fantasma do passado. Não, pare! Ele bradou com uma voz carregada de dor. Era o velho Manuel, o cangaceiro, mas com um olhar que José nunca tinha visto. Sublime, quase profundo. Clara, ele gritou, não faça isso. A verdade é mais dolorosa do que você pode suportar. O tempo parecia congelar, enquanto todos olhavam para o velho. O que ele queria dizer? A expressão de José se contraiu. O que mais havia para saber? Como assim, a verdade? O sertão parecia estar à beira de um colapso, e em um instante, a vida de todos eles estava prestes a mudar. Com um olhar penetrante, Manuel apontou para o coronel enquanto os soldados avançavam. Você não sabe o preço do jogo em que está envolvido. Ele gesticulava com frenesia, e a multidão observava, o terror formando uma nuvem densa. O que mais estava no tabuleiro, além das vidas que estavam em perigo? A balança da verdade parecia pender perigosamente. José sentiu as pernas tremerem enquanto a incerteza se espalhava. O que aconteceria agora? A resposta estava na brisa que passava, um mistério encerrado nas sombras do sertão. O que cada um deles sacrificaria nesta batalha? O que Clara realmente poderia fazer? O sertão aguardava a próxima jogada. E a verdade estava prestes a se desvelar. O sertão aguardava, e a tensão crescia. O olhar do velho Manuel estava fixo no coronel, e os murmúrios da multidão aumentavam. Era um nó de emoções, cada coração pulsando em um único ritmo. Clara, com a inocência de uma criança e a coragem de um leão, havia convocado a atenção de todos. E José, no fundo, se perguntava o que a pequena realmente sabia. Clara, aguarde! Gritou ele, mas agora a pequena tinha uma luz especial nos olhos, como se algo muito maior estivesse em jogo. O coronel, com seu sorriso forçado, parecia perder a calma. A entrada dos soldados só aumentava a pressão.
O que você está pensando, menina? Retrucou ele, nervoso. Antes que Clara pudesse responder, um estrondo ecoou, como se o próprio chão estivesse se abrindo. Um homem, vindo das sombras, irrompeu pelo meio da multidão. Era um agente do governo, vestindo um uniforme que reluzia sob a luz do sol. "Alto, tudo parado!" gritou, a voz grave e cheia de autoridade. A multidão se calou e a tensão aumentou. O coronel imediatamente ficou rígido, como se um fantasma tivesse atravessado seu caminho. "O que estava acontecendo? Vocês estão todos sob prisão", anunciou o agente. E com um gesto de sua mão, soldados começaram a cercar a área. Vozes sussurradas correram entre os presentes. "O que foi que o coronel fez? Ele não tem apoio do governo?" "Não sei, mas parece que o jogo mudou", respondeu Tiago, virando-se para José, a ansiedade estampada no rosto. Os olhares de todos estavam agora nas armas do governo, e a confiança do coronel começava a desmoronar como castelo de areia. Mas havia algo mais. O agente, com uma expressão séria, virou-se e olhou diretamente para Clara. "Menina, você deve vir comigo. Você é a chave para isso tudo." O coração de José disparou. A angústia crescia. O que significava isso? Como poderia Clara ser a chave? "Do que você está falando?" gritou José, a voz embargada. E então, a reviravolta. O agente puxou um pendrive do bolso e o ergueu como se fosse uma relíquia sagrada. "Isso contém tudo. Os segredos que o coronel escondeu por anos. As alianças que ele fez." O murmúrio da multidão cresceu como um trovão. Os olhos de José se arregalaram. O que poderia ser tão devastador? O coronel, enfurecido, avançou com o rosto vermelho de raiva. "Você não sabe com quem está lidando. Eu sou o poder aqui. Você não pode nos ameaçar." As palavras estavam carregadas de pânico. E enquanto o agente se preparava para falar novamente, uma explosão retumbou nas proximidades, fazendo o chão tremer. Era um barulho ensurdecedor, um sinal de que a situação estava prestes a descambar de vez. Em meio à nuvem de poeira e confusão, Clara começou a vibrar. "Papai, eu sei a verdade. Eu sou. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, a fumaça se dissipou, e todos puderam ver. Gustavo estava diante dela, com uma expressão de agonia. "Clara, você não pode ir. Você é minha irmã." Um silêncio ensurdecedor tomou conta. A palavra irmã ecoou como um trovão sobre todos. O universo de José desmoronou. Clara, sua pequena, era a irmã do filho do coronel? O que isso significava? O jogo de lealdades mudara completamente, e agora os laços de sangue estavam misturados ao ódio e à traição. E enquanto a verdade caía como uma bomba no sertão, José olhou para os rostos ao seu redor. O que ele deveria fazer? Aquele homem que ele sempre viu como o maior vilão era agora parte de sua própria família. O sertão estava em cólera, e a luta por justiça parecia distorcida em meio à revelação dolorosa. A confusão aumentava, e os sussurros se transformaram em gritos. Quem é o inimigo, afinal? José se perguntou, atormentado. O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras? O passado estava prestes a se desvelar, mas por quanto tempo mais todos aguentariam dessa verdade arrebentadora? O sertão, testemunha de uma trama tão complexa quanto a vida, havia a resposta. Esta resposta estava nas mãos de Clara. O sertão aguardava, e a tensão crescia. O olhar do velho Manuel estava fixo no coronel, e os murmúrios da multidão aumentavam. Era um nó de emoções, cada coração pulsando em um único ritmo. Clara, com a inocência de uma criança e a coragem de um leão, havia convocado a atenção de todos, e José, no fundo, se perguntava o que a pequena realmente sabia. "Clara, aguarde!" gritou ele. Mas agora a pequena tinha uma luz especial nos olhos, como se algo muito maior estivesse em jogo.
O coronel, com seu sorriso forçado, parecia perder a calma. A entrada dos soldados apenas aumentava a pressão. "O que você está pensando, menina?" retrucou ele, nervoso. As vozes da multidão tornaram-se murmúrios agitados, cada um curioso para entender o que estava prestes a acontecer. "Eu sei a verdade. Eu sou..." Clara começou, mas suas palavras ficaram engasgadas quando o chão sob eles tremeu. Uma explosão ensurdecedora irrompeu dos arredores, fazendo todos se encolherem. A poeira subiu como uma cortina, obscurecendo a visão, e o caos se instalou. José tentou proteger Clara com seu corpo, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. No meio do alvoroço, uma figura mascarada apareceu entre os escombros, avançando como um fantasma. "Parem tudo agora!" gritou, a voz rouca e contundente. Era alguém que José reconheceu instantaneamente. Era Adalberto, o irmão desaparecido do coronel, dado como morto anos atrás em uma emboscada. Ele surgiu do além, e a multidão ficou em silêncio estupefata. "Você!" rugiu o coronel, a raiva pulsando em seu rosto. O desespero e a traição dançavam em seus olhos. "Você não deveria estar aqui." José sentiu o estômago revirar. Era verdade, Adalberto nunca havia morrido. Ele tinha estado em exílio, planejando a volta. Agora, a presença dele mudava tudo. Todos olhavam para o centro do furacão, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto Adalberto segurava um papel, os olhos fixos no irmão. "Esse acordo foi um erro. Clara são as mentiras que você construiu", bradou Adalberto, suas palavras ecoando como um relâmpago no ar pesado. "Vocês todos precisam saber a verdadeira razão da disputa entre nós. Clara não é apenas a chave. Ela é o que pode unir ou destruir tudo." José virou-se para Clara, sua mente correndo. O que ele realmente sabia sobre a sua própria filha? O que cada um deles estava escondendo? "O que você quer dizer?" perguntou, a voz embargada, mas Adalberto ignorou, continuou, desafiando o coronel. "Você fez escolhas que vão custar caro, Cardoso. O verdadeiro poder não está em dinheiro ou força. Está na verdade, e a verdade sempre se revela." O coronel, incapaz de conter a fúria, lançou-se contra Adalberto, mas seus homens estavam confusos, hesitando, e então uma série de tiros ecoou de longe. O velho cangaceiro, sem hesitação, puxou uma arma, atirando em um dos soldados. A cena virou um mar de corpos e gritos, a batalha se intensificando. Ali, enquanto o caos se desenrolava à sua frente, tudo parecia rodar. O que estava em jogo agora? José olhou para Clara, esperando que ela soubesse como agir, como responder. Mas entre o barulho e a agitação, a pequena levantou a voz novamente. "Parem, eu sou a única que pode resolver isso." Silêncio. Todos se viraram para ela. E antes que a tensão pudesse se cortar, a jovem separou os braços, como se quisesse unir os mundos divididos à sua volta. "Eu sei quem sou e o que posso fazer, mas não posso fazer isso sozinha." Nesse momento, um clarão surgiu no horizonte. Uma tropa de homens montados com bandeiras vibrantes se aproximava. Era o apoio que todos esperavam, mas ao mesmo tempo um novo adversário, os líderes do sertão, que poderiam se unir ou dividir ainda mais a certeza de que tudo estava diante de um ponto sem volta. O sertão aguardava, e a pergunta pulsava no ar: até onde a verdade os levaria? O sertão aguardava, e a tensão crescia. O olhar do velho Manuel estava fixo no coronel, e os murmúrios da multidão aumentavam. Era um nó de emoções, cada coração pulsando em um único ritmo. Clara, com a inocência de uma criança e a coragem de um leão, havia convocado a atenção de todos, e José, no fundo, se perguntava o que a pequena realmente sabia. "Clara, aguarde!" gritou ele, mas agora a pequena tinha uma luz especial nos olhos,
como se algo muito maior estivesse em jogo. O coronel, com seu sorriso forçado, parecia perder a calma. A entrada dos soldados apenas aumentava a pressão. "O que você está pensando, menina?" retrucou ele, nervoso. As vozes da multidão tornaram-se murmúrios agitados, cada um curioso para entender o que estava prestes a acontecer. "Eu sei a verdade. Eu sou..." Clara começou, mas suas palavras ficaram engasgadas quando o chão sob eles tremeu. Uma explosão ensurdecedora irrompeu dos arredores, fazendo todos se encolherem. A poeira subiu como uma cortina, obscurecendo a visão, e o caos se instalou. José tentou proteger Clara com seu corpo, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. No meio do alvoroço, uma figura mascarada apareceu entre os escombros, avançando como um fantasma. "Parem tudo agora!" gritou. A voz rouca e contundente. Era alguém que José reconheceu instantaneamente. Era Adalberto, o irmão desaparecido do coronel, dado como morto anos atrás em uma emboscada. Ele surgiu do além, e a multidão ficou em silêncio, estupefata. "Você?" rugiu o coronel, a raiva pulsando em seu rosto. O desespero e a traição dançavam em seus olhos. "Você não deveria estar aqui." José sentiu o estômago revirar. Era verdade, Adalberto nunca havia morrido. Ele tinha estado em exílio, planejando a volta. Agora, a presença dele mudava tudo. Todos olhavam para o centro do furacão, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto Adalberto segurava um papel, os olhos fixos no irmão. "Esse acordo foi um erro. Claras são as mentiras que você construiu", bradou Adalberto, suas palavras ecoando como um relâmpago no ar pesado. "Vocês todos precisam saber a verdadeira razão da disputa entre nós. Clara não é apenas a chave. Ela é o que pode unir ou destruir tudo." José virou-se para Clara, sua mente correndo. O que ele realmente sabia sobre a sua própria filha? O que cada um deles estava escondendo? "O que você quer dizer?" perguntou, a voz embargada. Mas Adalberto ignorou. Continuou desafiando o coronel. "Você fez escolhas que vão custar caro, Cardoso. O verdadeiro poder não está em dinheiro ou força. Está na verdade, e a verdade sempre se revela." O coronel, incapaz de conter a fúria, lançou-se contra Adalberto. Mas seus homens estavam confusos, hesitando. E então, uma série de tiros ecoou de longe. O velho cangaceiro, sem hesitação, puxou uma arma, atirando em um dos soldados. A cena virou um mar de corpos e gritos, a batalha se intensificando. Ali, enquanto o caos se desenrolava à sua frente, tudo parecia rodar. O que estava em jogo agora? José olhou para Clara, esperando que ela soubesse como agir, como responder. Mas entre o barulho e a agitação, a pequena levantou a voz novamente. "Parem, eu sou a única que pode resolver isso." Silêncio. Todos se viraram para ela, e antes que a tensão pudesse se cortar, a jovem separou os braços, como se quisesse unir os mundos divididos à sua volta. "Eu sei quem sou e o que posso fazer, mas não posso fazer isso sozinha." Nesse momento, um clarão surgiu no horizonte. Uma tropa de homens montados, com bandeiras vibrantes, se aproximava. Era o apoio que todos esperavam, mas ao mesmo tempo, um novo adversário. Os líderes do sertão, que poderiam se unir ou dividir ainda mais a certeza de que tudo estava diante de um ponto sem volta. Mas a verdadeira reviravolta veio quando a líder da tropa, uma mulher de olhar instigante, ergueu a voz. "Pare! Você não pode lutar aqui." Todos olharam surpresos, e em meio ao xadrez de alianças e traições, ela se virou para o coronel. "Eu sei tudo, Cardoso. A verdade está comigo." O coronel empalideceu. "O que você quer dizer?
Sua voz tremia com a percepção de que algo muito maior estava prestes a ser revelado. Porque Clara não é só filha de Maria e Cardoso. Ela é herdeira de uma linhagem antiga, que tem a chave para a prosperidade do sertão, ou sua destruição. Ela respondia, desafiando com os olhos. E você, coronel, está mais envolvido do que imagina. O tempo pareceu parar. A revelação foi como uma explosão, transformando tudo ao redor. José olhou para Clara, para o coronel, e em um instante, a narrativa que ele conhecia começou a desmoronar. As lágrimas se misturavam com o suor, e uma dúvida profunda preenchia o ar. O que realmente significava ser uma herdeira? E quem eram seus verdadeiros aliados? A multidão começou a se agitar, as perguntas fervilhando nas vozes. Como assim, herdeira? Um choque coletivo espalhou-se, a esperança e o medo dançando em um único ritmo. O sertão aguardava com expectativa morbosa. Daquele momento em diante, tudo estava em jogo. O verdadeiro significado das alianças e rivalidades estava prestes a ser revelado. Mas a única certeza que todos tinham era de que o futuro estava longe de ser previsível. O que Clara faria agora? O sertão estava assediado por uma verdade mais profunda, e as consequências eram ainda desconhecidas. O sertão aguardava. A tensão no ar era quase palpável. Clara estava no centro, como uma luz em meio à escuridão, enquanto todos olhavam esperançosos e assustados. O coronel estava paralisado, e a líder dos montados, com seus olhos afiados, olhou para ele com um misto de desprezo e determinação. As palavras dela reverberavam na mente de todos. A verdade está comigo. No entanto, em um instante o chão tremeu novamente. E essa vez não foi por causa das explosões. Era um grupo de homens armados surgindo das sombras. Eles não estavam lá para ajudar. Com uniformes diferentes, visivelmente cruel e decidido, eles avançavam. Autorização de captura! Todos no chão! Gritaram, suas vozes ecoando como trovões na tempestade que se formava. O caos se instalou. As pessoas começaram a correr, o desespero tomou conta e os tiros começaram a ecoar. A cena se transformou em um mar de confusão. José sentiu um aperto no peito. Clara! Gritou, mas sua voz se perdeu no meio do barulho. Ele se virou, procurando pela filha, por aquela luz que iluminara seus dias. Mas tudo estava escuro e a fumaça se alastrava. E foi nesse momento que a mulher de olhar instigante, a líder dos montados, tomou a frente. Parem! Isso não é uma luta que vocês podem vencer. Mas o coronel, perdido em sua raiva, avançou. A verdade não importa mais. Eu não deixarei ninguém estragar meus planos. Seus olhos brilhavam de desespero. Então o inesperado aconteceu. Uma das tropas de homens armados, que até então parecia inabalável, hesitou. O líder do grupo, um homem de aparência assustadora, parou e lançou um olhar firme na direção do coronel. Você me traiu. Você sabe que não pode mais contar comigo, disse ele, cada palavra ressoando como um eco no ar pesado. Você jogou fora a última chance que tinha de se redimir. O choque percorreu a multidão. José não conseguia acreditar. O que estava acontecendo? A briga entre irmãos, a disputa pelo poder, agora exposta diante de todos. O coronel ficou em silêncio, a raiva transformando-se em pânico. Você não pode fazer isso, ele gritou, mas na voz dele havia uma nota de desespero e impotência. O velho Manuel tomou coragem e avançou, com a arma em punho. Chega! Você não toma mais crianças do sertão. Clara é mais do que uma moeda de troca. Clara agora se aproximava lentamente, ainda segurando a mão da mãe. O olhar dela era desafiador e resoluto. Eu sou a chave, e não vou me deixar usar.
disse, sua voz firme quebrando o caos. O que veio a seguir foi como um grito estrondoso. O homem que se virou contra o coronel disparou. O tiro ecoou pela multidão, e com ele, tudo pareceu se desacelerar. O impacto das balas e a bandeira da traição se tornaram um turbilhão. Antes que alguém pudesse reagir, o coronel caiu, a expressão de surpresa na face dele. Ele tinha perdido o controle. Nesse momento, as lealdades estavam se quebrando como vidro. O fogo da luta, que já consumia as esperanças do sertão, parecia ter virado contra quem sempre acreditou ser invencível. José olhou ao seu redor. As pessoas estavam pasmas. O que até então parecia um reino do terror agora se tornara um campo de batalha por justiça. Tudo o que ele pensara que sabia sobre o coronel e sua tenda à sua volta se desmoronava. Mas o choque não parou por ali. Clara, ainda com olhar decidido, virou-se para José e declarou: Pai, a verdade é mais profunda do que você imagina. O coronel não é quem você pensa que é. Ele engoliu em seco, os sentimentos trocando de lugar em seu coração. O que ela queria dizer com isso? O coronel tinha escolhido o caminho da traição. Mas havia algo mais? As perguntas começaram a brotar em sua mente. Havia algo escondido, uma verdade que poderia mudar tudo. O que você sabe, Clara? Sua voz tremia. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, o vento levou embora tantas certezas. O sertão, antes silencioso, agora rugia como uma tempestade prestes a eclodir. A batalha pela verdade estava em seu auge, e os segredos estavam prestes a ser revelados. E a única certeza que todos tinham era que a luta estava longe de acabar. O destino do sertão estava nas mãos de quem realmente sabia a verdade. Qual seria o próximo movimento? O sertão aguardava, e a resposta poderia significar a queda de todos. O sertão aguardava. O silêncio foi quebrado por um som ecoante. A multidão estava presa entre a dúvida e a expectativa. Clara, com sua voz firme, encarou os homens armados que ameaçavam a todos. Eu sou a chave. As palavras saíram dela como um grito de resiliência. O fornecimento de ar parecia faltar. Todos seguraram o fôlego. José olhou para sua filha, o coração batendo com força. Ele nunca imaginou que a criança inocente que ele amava teria um papel tão crucial. O coronel, caído, tentava se levantar, mas a incredulidade o paralisou. Seus planos desmoronavam diante de seus olhos. A traição do irmão, a revelação de Clara. O que mais poderia acontecer naquele dia fatídico? Manuel, com expressão resoluta, se aproximou ao lado de José. Você não só é uma criança, Clara. Você é o símbolo de esperança para todos nós. Nunca deixe que levem isso de você. Clara, com seu olhar decidido e o semblante sereno, respondeu: Eu prometo que vou lutar. Mas súbita e sinistramente, a tensão subiu. Os soldados começaram a atirar para o alto, criando um caos ainda maior. Recue! Recue! Gritou o líder dos soldados. E a luta se tornou um turbilhão de corpos e gritos. Clara permaneceu firme, mesmo com a fumaça envolvendo tudo. Tem que haver uma saída. José gritou, empurrando a multidão para trás, buscando um caminho para a filha. Mas a pressão aumentava. Os olhares estavam fixos em Clara, e ela começou a se mover. Era como se uma força guiasse, e enquanto todos hesitavam, como se o tempo estivesse congelado. Ela avançou em direção à porta de uma velha armazém, um lugar que sempre foi visto como abandonado. Venham! Bradou, com uma determinação que poderia desferir aço. A multidão começou a segui-la, as palavras dela soando como um farol no escuro. E então, em meio a tudo, uma explosão eclodiu. O ar se encheu de poeira e destroços. E os homens armados hesitaram, confusos. Dentro do armazém, tudo estava coberto por uma névoa de caos. Clara se virou para o grupo. Precisamos de um plano. Temos que unir nossos poderes. Todos temos uma parte a desempenhar. A multidão olhou para ela,
E mesmo os mais céticos começaram a acenar. José sentiu seu peito aliviar. A determinação de Clara era contagiante. Ela está certa. Este lugar e esta luta são nossos. Ele gritou, e então, como se o universo tivesse concordado, um murmúrio aumentou na multidão. Aquela luta não era apenas dela. Todos estavam a bordo. A bandeira da revolta agora era clara. Juntos, eles poderiam enfrentar o coronel, enfrentar a verdade e suas consequências. Do lado de fora, os sons da batalha se intensificavam. Mas antes que tudo pudesse tomar um novo rumo, o coronel reapareceu, agora mais feroz do que nunca. Vocês não podem escapar das consequências de suas escolhas, gritou ele, fervendo de desespero. Então um grito surgiu das sombras. Isso não é só sobre você, Cardoso. Era Adalberto, que surgia como um espectro passado. Ele olhou para os presentes, sua voz firme e clara. Não luto para o coronel, mas por justiça. O sertão pertence a nós, e a verdade nunca ficará em silêncio. O tumulto na multidão virou um clamor de apoio. O sertão precisava da verdade. Como uma onda ressonante, todos se mobilizaram. Enquanto o coronel tentava recuperar o controle, a oportunidade se mostrava clara. José fez um movimento junto com Clara e Manuel. Se unam, lutem por uma nova manhã. E naquele instante, a linha entre o passado e o futuro era mais nítida do que nunca. Com um último grito de liberdade, a batalha se reatou. E enquanto o sertão testemunhava o renascimento, as perguntas ainda pairavam no ar. Clara era realmente tudo o que se dizia? O que o futuro reservava para eles, agora entre a liberdade e a traição? O sertão aguardava, e todos se perguntavam: quem seria o verdadeiro herói dessa história? Agora, imagina só. Se você gostou desta história repleta de reviravoltas e emoção, você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais histórias incríveis. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Faça parte desta comunidade incrível e não perca as próximas novidades.